dar-vos uma primeira nota que, aliás, já foi referenciada pelo Carlos Abado, que me parece muito importante. A forma como o Congresso de Aresp foi organizado. A percepção do grau de profissionalismo que ainda agora, e saúde mais uma vez, a Rosália e a Rosário, pela síntese que sempre fazem no final do Congresso da Aresp, traduz não apenas, Carlos Moura, a certeza de que estamos perante um setor importante na economia portuguesa, mas mais do que isso, de um contributo inestimável para a afirmação deste setor, desta indústria, interpares não apenas no contexto nacional, mas também da sua importância no contexto internacional. E quero reforçar esta nota porque o grau de profissionalismo que aqui é exibido, o nível da participação dos oradores e, em particular, daqueles que nos vários painéis foram somando conhecimento, transferindo conhecimento, não só para os que aqui estão, mas seguramente para aqueles que também nos seguem através das redes sociais. E, em particular, a presença de muitas instituições como aquelas que aqui estão, e não saudei há bocadinho o Sr. Presidente da AIMA, que saúde agora o Pedro Portugal, fazem de facto deste um grande momento de afirmação de Portugal. Por isso quero-me associar efusivamente a este momento de grande profissionalismo que o Congresso da Aresp hoje traduz, que aliás já começa a ser cobiçado pelos próprios municípios para poder ter a edição de 28, uma vez que a edição de 26 e a edição de 27 já estão conquistadas, mas que me parece bem este sinal daquilo que é hoje o peso efetivo que este Congresso tem. Queria, por isso, deixar-vos apenas duas mensagens que me parecem aquelas que sintetizam de alguma forma e traduzem o espírito deste Congresso que colocou, como é o nosso lema, a gestão no lugar certo. E a primeira tem a ver com o posicionamento. O posicionamento que Portugal quer e deve ter com a sua indústria associada ao alojamento, à hotelaria, à distribuição, ao entretenimento e a tantas outras áreas. E aqui lembrar, por exemplo, às vezes esquecemos desse pormenor, que o crescimento da hotelaria em 2023 face aos dados de 2022 e que cresce novamente em 2024, aponta para uma cifra na ordem dos 6 mil milhões de euros de área de negócio, enquanto que a restauração em 2023, com os dados que estão recolhidos, representa hoje praticamente 9 mil milhões de euros de negócio. É por isso uma cifra muito relevante, que não pode nem deve deixar nem as instituições privadas, muito menos as organizações e as instituições públicas, à distância das preocupações que aqui foram transmitidas pelo Sr. Presidente da Aresp na sua intervenção inicial. Desse posicionamento, permitam-me que faça uma ligeira metáfora com aquilo que representa aqui a mesa. Muitos de nós esquecemos como a mesa e o turismo são transversais a todas as áreas de intervenção, a todos os setores da economia portuguesa. E saúde, por isso também, com muito gosto, o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, que aqui representa a Comissão Parlamentar de Economia, talvez porque também no Parlamento e na Comissão de Economia há algumas das reivindicações que legitimamente o setor está a fazer, nós precisaremos, já não nesta proposta de Orçamento de Estado, já não é possível, depois de entregar a proposta de Orçamento de Estado, fazer uma outra proposta, como alguns queriam, mas dentro daquela que é hoje a proposta de entrega do Orçamento de Estado, nós podemos acudir a algumas dessas reivindicações. Mas pensemos a mesa. E como a mesa é transversal a todos os setores de atividade e, de alguma forma, percorre todos os oradores que passaram por este palco. A nossa mesa, a vossa mesa, ela pode ser de madeira, estamos na indústria extrativa. Ela pode ser de vidro, estamos na indústria transformadora. Ela pode ser de ferro, ela pode ser de tantos quantos materiais que nós conhecemos. E aqui nós estamos a impactar já não só e apenas o setor primário, estamos a impactar o setor secundário e, em alguns casos, já lá vamos, o setor terciário. Coloquemos na mesa uma toalha, um suporte,
pode ser de lã, e estamos mais uma vez a impactar o setor primário, pode ser de papel, pode ser de linho, pode ser de tantos outros materiais. E por isso, quando pensamos apenas a mesa, a tal mesa que há bocadinho aqui foi referenciada e que reuniu gastrónomos, autarcas, provavelmente filósofos da nossa gastronomia, nos painéis que a Rosália e a Rosário aqui sintetizaram, o que é que nós colocamos em cima da mesa? Cerâmica, vidro, cutelaria, cortiça, madeira. E vejam que só no segundo patamar de colocarmos em cima da mesa aquilo com que todos os dias nos servimos, nós continuamos a impactar a transversalidade dos setores da nossa economia. O que é que foi colocado na cerâmica e no vidro? Peixe, carne, legumes, derivados, vinho, etc. E por isso a nossa mesa, desde a sua fabricação até chegarmos apenas ao patamar de colocarmos os bens essenciais que gostamos, bombons de chocolate e tantas outras coisas que aqui foram citadas, continuamos a impactar vários setores da vida. Quem é que nós sentamos à mesa? Portugueses, espanhóis, americanos, canadianos, franceses, paquistaneses, indianos. Aqui estamos a impactar não só o processo de internacionalização, estamos a entrar em linha de conta com os serviços estrangeiros e fronteiras, estamos a entrar em linha de conta com aeroportos, aviões, comboios e tantos outros meios de transporte. Até finalmente chegarmos ao serviço, capacitação, formação, escola, maior ou menor diferenciação e tantos outros que se associam à nossa mesa. Vejam como a mesa é, de facto, um ecossistema que reúne e impacta todas as atividades da economia, todas as atividades que de alguma forma contribuem para que nós possamos verdadeiramente fazer e dizer da importância e da relevância que tem, incluindo a nossa AIMA e o processo de formação para as migrações, que aliás o Turismo de Portugal desenvolveu, e bem, um programa específico para esse efeito, porque nós sabemos da dificuldade que não é recente, já tem, no meu caso concreto, há algumas décadas, a dificuldade dos recursos humanos. E por isso, esta mesa traduz bem a importância deste Congresso. E é sobre esta mesa e sobre os desafios que se colocam a esta mesa que resulta o segundo, ou a segunda referência que gostava de deixar, que tem a ver com a relevância e os desafios que se colocam no curto prazo. Desde logo aqueles que resultaram da mais recente discussão em que Portugal foi país convidado, nomeadamente na CUP do G20 em Belém do Pará, no Brasil, que de alguma forma determinou e definiu quais eram os 5 grandes drivers que qualquer país, e em particular Portugal, tem que aproximar e cumprir. A agenda da sustentabilidade, e Portugal sabe o que é que isso significa, quer porque tem hoje uma pressão enorme sobre os seus recursos, alguns deles bem conhecidos, o caso dos recursos hídricos, mas também porque temos uma capacidade insuficiente de autoabastecimento em matéria de cereais. Em 2019 tínhamos apenas 21% da nossa capacidade própria de podermos corresponder e satisfazer as necessidades do país, quer porque na estruturação dos nossos produtos turísticos temos hoje uma agenda virada para a sustentabilidade que nos faz estruturar melhor aquilo que são os recursos que derivam os nossos produtos turísticos. Portugal tem hoje 22 produtos turísticos num posicionamento de 25 mercados internacionais. E é muito relevante perceber que nas novas tendências deste posicionamento em relação aos nossos produtos, nós somos cada vez mais atrativos e mais competitivos, sobretudo naquilo que são hoje os perfis daqueles que nós queremos continuar a atrair. Um segundo driver desta conferência tem a ver não apenas com a sustentabilidade e a mitigação das alterações climáticas, mas tem a ver verdadeiramente com aquilo que ajuda à decisão, o que suporta a gestão do lado certo. Dados, data
e aquilo que, de alguma forma, responde ao desafio que há bocadinho a Rosário me lembrava do Miguel Paiás Maduro, que é a ideia de termos um observatório europeu para a gastronomia. Aliás, Portugal tem feito um caminho extraordinário e o Turismo de Portugal aqui dou testemunho. Os vários observatórios das várias regiões e a região centro foi uma daquelas que recentemente assinou com a OMT, com o reconhecimento da OMT, esse seu observatório. Seguramente estão criadas as condições não só para respondermos a esse desafio de um grande observatório europeu e Portugal ser, eu diria que, ao estar na pole position para esse observatório, mas mais do que isso, ouvi com muita atenção Carlos Moura, Jorge Loureiro, que tem feito eco, eu diria insistentemente, de Portugal redefinir e posicionar-se verdadeiramente como uma das escolas, não sei se é alta, se é grande, mas eu diria que é como uma das melhores escolas do mundo na área da gastronomia. Porque temos uma diferenciação extraordinária, mais do que diferenciação, que é não só distinguirmos dos outros, é a singularidade dos nossos produtos, e desde o cozido no pão, da mena, aos ovos moles, só porque estamos na região de Aveiro. Mas poderíamos aqui citar, de norte a sul do país, Portugal tem de facto os ingredientes necessários para responder a esse grande desafio. Seguramente que em parceria com a Aresp, em parceria com os académicos, com o ensino superior, em parceria com o setor privado, que é o músculo da atividade turística, eu julgo, estimados amigos, nós teremos todas as condições para responder a esse grande desafio, que é o facto de Portugal poder e dever posicionar-se e ter pares como essa escola de grande qualidade, de grande capacitação. Em terceiro lugar, aquilo que sai também dessa CUP e que tem a ver, por exemplo, com a economia e, em particular, a indústria do turismo, a restauração, o alojamento e não só, como um verdadeiro acelerador do desenvolvimento territorial e da coesão territorial. Percebemos hoje que o turismo é provavelmente das atividades mais democráticas que o país tem. Nós exportamos de Valdilha, onde está ali o restaurante da Mena, como exportamos de qualquer um dos nossos núcleos urbanos mais conhecidos e mais maduros, como exportamos de qualquer uma das nossas cidades que hoje normalmente são de referência pela sua notoriedade no panorama internacional. E por isso, esta capacidade de podermos gerar riqueza, distribuirmos riqueza a partir desta indústria, tem que ter e merecer da parte da tutela decisões substantivas. Não foi por isso que na proposta do Orçamento de Estado se foi colocado a questão da baixa do IRC. Porque nós sabemos, todos os que estão nesta sala sabem, quem verdadeiramente cabe a competência da atividade do turismo são as empresas. Que quem gera emprego, quem gera riqueza e o pode distribuir melhor são as empresas. E por isso nós temos a obrigação de criar as condições para que as nossas empresas possam ser aliviadas na sua carga fiscal, que é uma das maiores e mais substantivas que concorrem connosco a 27, num novo modelo que permita que elas possam, através da redução das tarifas dos impostos, libertarem recursos para desenvolverem mais a sua atividade. Como temos um programa no Acelerar a Economia para as lideranças que já aqui foram faladas. Existem nas 60 medidas do Acelerar a Economia um programa específico que fomente e financie a formação e a capacitação em liderança para sermos não só mais competitivos, mas temos a consciência que gerimos melhor, tal qual o lema deste Congresso da Aresp, mas mais ainda do que isso, que fazemos com que sejamos atrativos para podermos trazer mais jovens, mais modelos de negócio, novas áreas de negócio para esta indústria do turismo, mas também com isso podemos cumprir um outro desafio, que passa, por exemplo, para aumentarmos o nosso músculo quando queremos fazer a internacionalização. O programa de agregação de micro e médias empresas para fomentar e externalizar aquilo que é a nossa capacidade de aumentarmos o nosso potencial de processo de internacionalização também está no desenho virado para estas empresas. E por isso, dentro daquilo que são as medidas da economia que o Governo lançou e que estão plasmadas neste Orçamento de Estado, olhamos muito seriamente. Provavelmente não respondemos aos 25 pedidos que o Carlos Moura aqui colocou ontem, mas estamos certos que, de forma consistente, sustentada e no curto e no médio prazo, nós vamos responder
àqueles desafios que o Carlos Moura aqui colocou. E, finalmente, obviamente, reforçarmos a marca Portugal. Reforçar a marca Portugal é, naturalmente, não só continuarmos este caminho de excelência da qualificação, aliás, num triângulo que não me canso de o referir. Nós estamos num momento e num processo de consolidação do nosso crescimento, em particular em matéria de receitas, e por isso queremos continuar este caminho desta curva ascendente, chegarmos em 2024 aos 27 mil milhões de euros de receitas, que é de facto um número extraordinário. Simultaneamente, podermos, naquilo que é o serviço de Estado, qualificarmos a nossa oferta e, na base, um outro desafio, que é um desafio comum. Não é um desafio da Aresp, não é um desafio das associações, não é um desafio do Governo, é um desafio da comunidade, que é o grau de satisfação daqueles e daquelas que olham para o turismo e o veem como uma vantagem. Portugal não tem turismo a mais. Portugal tem naturalmente, e foi por isso que começou a estratégia 2020-2035, olharmos para o problema do impacto que alguma atividade, em alguns pontos, hoje traz ao nosso país e, a partir daí, criarmos as soluções que são necessárias para respondermos de forma positiva àqueles que queremos receber, mas muito em particular àqueles que recebem aqueles que queremos receber. Aveiro é disso um exemplo extraordinário. Não só pela sua orografia, não só por aquilo que é a sua morfologia enquanto cidade, mas também pela especificidade e pela singularidade daquilo que ela se posiciona em interpares. E isto traduz-se nos 308 concelhos do nosso país. E é com isso que queremos continuar a crescer. É com isso que queremos continuar o posicionamento da marca Portugal. É com isso que queremos, e termino com uma citação do António Lobo Antunes, que sempre que se diz mal de Portugal, ele dizia basicamente isto: estou cansado de ouvir dizer mal de Portugal. Toda a gente diz que Portugal é pequenino e que Portugal é periférico. Para nós, Portugal é central. Para nós, para o Governo, para vocês, para a Aresp, Portugal é grande, Portugal é genial. Parabéns à Aresp por este grande concurso.